Olá amigos, como vocês estão? Espero que bem, apesar das lutas e das adversidades. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito deste livro aqui, Versos da Cidade do Concreto ao Céu, tá? Do escritor e poeta Rafael Zenas. Eu tive o privilégio de poder estudar com o Zenas na UNB, quando a gente cursou História juntos. O Zenas é um cara incrível, eu tenho uma fotinha dele aqui. Esse livro ele veio com uma proposta muito interessante e é uma alegria a sua publicação. O Zenas escreve poesia desde pequeno. Inclusive o Zenas compõe um dos 10 poetas da Flor que Rompe os Muros, né? Aquele livro que eu já falei um pouco a respeito dele nos outros vídeos, que é uma coletânea poética de jovens poetas marginais. Mas o objetivo de hoje é falar a respeito deste livro aqui, Versos da Cidade do Concreto ao Céu. Esse livro belíssimo, inclusive, né, de ótima edição, ótima diagramação. Esse livro ele foi publicado pela editora Ideia, que é uma editora independente, né, que acho que está surgindo agora, em 2020, de um pessoal lá da Ceilândia, então o pessoal da periferia que está fazendo o papel impresso valer, está fazendo a voz periférica, né, sendo colocada de certa forma para a gente ouvi-la, né? Então está tornando sonhos possíveis. Então parabéns aí pro pessoal lá da editora Ideia. E a arte de capa, que é, se não me engano, do Obereias, eu acho, que é um artista também lá da Ceilândia. Cara, olha que lindo essa capa, né? Ele tem uma arte meio distópica, assim, meio, né, afrogaláctica. Mas o livro está belíssimo. E o livro, então, é composto de poemas do Rafael Zenas, né? Ele é dividido em duas partes. Uma parte que é do concreto, né? E a outra parte que é ao céu. Então, inclusive aqui, nessa parte, nessa orelha, fala um pouco a respeito do livro e diz o seguinte: o livro que se segue, além de ser um sonho que se realiza, é fruto de muito tempo de observação e reflexão. Retrata em uma linguagem poético-crônica as múltiplas experiências vividas pelo contato com as dicotomias do que é a cidade e do que é o mundo humano na contemporaneidade, sobretudo na perspectiva de quem vive na periferia. Nesse sentido, a obra está dividida em duas partes: do concreto, que é o espaço no qual estão as poesias mais ásperas, críticas, que expõem as mazelas e contradições desse progresso urbano, e ao céu, seção destinada às poesias mais sutis, apreciativas, aquelas que, juntamente com sua leveza e contemplação, expõem a profunda dialética entre esses dois polos, o concreto e o céu. Então, na verdade, o livro, ele eu até brinco, né? Eu falo que, na verdade, aqui o eu lírico, e o Zenas tem muito disso, assim, né? O eu lírico acaba se transformando na própria cidade, né? Na própria periferia. Então, o livro ele trabalha o tempo todo com essa questão dessa dicotomia, né? Essa relação dialética, esses dois polos que se sobrepõem, né? Que é o centro e a periferia. E eu acho que isso está muito presente na alma e na essência e na própria identidade do Distrito Federal, né? O Zenas é um poeta brasiliense, então, assim, e ceilandense, mais do que tudo, mas que está tratando a respeito dessa questão, né? Do centro ali, né, o plano piloto, as asas, aquele belo avião, e aí as cidades que ficam em volta, as cidades satélites, né, nem sei se mais chamam assim, acho que agora o pessoal chama de RA, região administrativa, mas que é uma grande contradição, né, do Distrito Federal, que são essas cidades que ficam orbitando o centro. Então são cidades gigantescas. Se não me engano, a população da Ceilândia é uma população assim, de 200 mil habitantes, 300 mil habitantes. Então são cidades gigantescas que orbitam, então, essa cidade principal, essa cidade, né, o centro, que seria Brasília. Então essas cidades acabam se tornando cidades dormitórios, porque as pessoas acordam 4 horas da manhã, pegam um ônibus, trabalham o dia todo no centro e aí voltam à noite para essa cidade. Então acaba se tornando cidades dormitórios, né? Cidades que estão sendo delegadas e denegadas um fator de independência, um fator de identidade, porque em todo o país são as únicas que não têm uma sede municipal, né? Uma sede de prefeitura, enfim, as pessoas não têm
toda uma questão de ter os seus representantes dentro de uma Câmara Municipal, enfim, ter o prefeito, entender essa questão. E além dessa questão política, de não ter uma emancipação, de não ter uma identidade política, existe muito uma questão de rejeitar, né, de marginalizar essas regiões a um contorno, né, que não lhes deixe, não lhes permite ter uma própria identidade. Mas apesar disso, apesar dessa questão mais política e social, existe todo um movimento, existe toda uma questão das próprias pessoas que vivem nessas cidades que orbitam, né, nesses centros periféricos, de criar uma identidade, de criar uma voz, de criar uma imagem, né, para aquela região ali. Então, assim, o livro do Zenas está falando a respeito disso, e o eu lírico, nas suas poesias, nas suas rimas, ele acaba se misturando e se entranhando nessa questão, porque a perspectiva e a impressão que a gente tem é de que quem está enunciando o poema, quem está declamando o poema, é a cidade. Então a gente tem claramente ali as contradições da cidade, as contradições do que se faz o ser urbano, e como essas malhas urbanas, né, vão acabando formando a identidade pessoal e individual. Então a gente tem esse contrassenso, e a poesia dos Zenas é como um sumo, né, dessa relação e dessa dicotomia. Então, assim, é um livro belíssimo, um livro riquíssimo, né? As poesias são poesias riquíssimas, são poesias que muitas das vezes não são poesias agradáveis, entre aspas, para se ler, não são poesias assim, afáveis ou românticas, com romantismo, né? Mas são poesias firmes, são poesias fortes, são poesias precisas, e são poesias que desmascaram e escancaram toda essa realidade da qual a nossa sociedade faz parte, né? Então, assim, demonstra toda essa questão da marginalização, da pobreza, desse centro, né, dessas cidades pêndulos, cidades centro e periferia, demonstra toda a questão do progresso, né? Então, quem está pautado no progresso, o progresso ele é para quem? Né? A modernidade, Brasília, né, que é um exemplo de modernidade para o país e para o mundo, essa modernidade favoreceu a quem? Né? Porque os candangos vieram, os trabalhadores vieram, construíram, ergueram essa cidade a sangue e suor, e depois eles foram afastados, né? Então a própria Ceilândia traz um pouco disso, né? Que é SEI, que, se não me engano, era Centro de Erradicação de Invasão, né? Então tem toda uma história a respeito disso, né? De tirar esses trabalhadores, de tirar essas pessoas que trabalharam na construção da cidade e que vieram procurando novas perspectivas de vidas, e colocarem elas e marginalizá-las, afastá-las, né? Então, Brasília tem isso intrínseco à sua história, e as poesias do Zenas, os poemas do Zenas estão trabalhando a respeito disso. E como isso vai gerando dentro daquelas pessoas que vivem essa realidade, quem elas são. Então essa geração, que a gente poderia dizer aí que é a segunda geração de Brasília, que vamos supor que a primeira geração de Brasília é a geração que viveu nos anos 60 e 70, né, e um pouco dos anos 80. Essa segunda geração agora, que é a geração mais, né, dos anos 80 e principalmente dos anos 90, eu acho que está começando a repensar isso, e a poesia dos Zenas é um reflexo desse pensamento, dessa questão estrutural. Então, acho que nos próximos anos, nas próximas décadas, essa questão das cidades satélites, das regiões administrativas, precisa ser repensada, né? E a própria realidade social, que não é só do Distrito Federal, mas que abrange todo o país. Eu acho que são questões que nos fazem repensar e refletir. E eu acho que uma das principais funções da poética é isso, né? Não é tanto uma questão contemplativa e meditativa no quesito mais pessoal e intimista, ainda que a poesia intimista tenha o seu valor e tenha a sua importância, mas acho que o principal valor da poética seja esse despertar, né? Esse olhar social, essa desnudar a realidade, né? Que é o que os poemas do Zenas fazem tão bem. Então, eu acho que a gente tem que, de vez em quando, parar um pouco de ler só escritores, né, brancos, ricos e famosos, e começar a ler escritores pretos, marginalizados e periféricos, né? Então, o Zenas
demonstra e é um símbolo de tudo isso, é uma força muito grande, né? E um pouco da sua aspereza poética, um pouco da sua poesia que não é simples, é uma poesia que é direta e é firme, ela tá carrega um passado que é presente, né? E um presente que infelizmente repete um passado de certa maneira, né? E condiciona um futuro que muitas vezes é um futuro questionável. Então você vai perceber uma poética um pouco sem esperança, mas uma poética, não diria nem sem esperança, porque há esperança no livro, mas uma poética que questiona até que ponto a esperança pode ser uma coisa passiva e da inércia, né? A gente temos que ter esperança. Até que ponto a esperança, ela na verdade não nasce da luta e do suor, né? E do questionamento, de perceber as contradições sociais e questioná-las, né? E combatê-las de uma certa forma. Então, essa parte do concreto, a gente está falando a respeito desse concreto que é presente em Brasília, que é visível em Brasília, e que define as identidades, define quem somos, né? Então, é a respeito disso. E do céu, é um pouco dessa parte mais, poderia dizer, afável, mas um quesito mais sentimental, mas não melancólico e nem idealístico, mas um sentimental de quem sente e vive as relações, de quem sente e vive esses dilemas, né? Então, é um pensamento de que, apesar de que o concreto abunde e esteja presente em todas as relações sociais, e principalmente em Brasília, o céu, né, ele também possui a sua onipresença e a sua onipotência. E o céu de Brasília dizem que é um dos céus mais lindos, né, se não do país, do mundo. Então eu acho que apesar disso, né, a gente consegue ainda olhar para o céu. E as poesias dos Zenas nos chamam a isso. Então eu selecionei aqui 5 poemas, 3 da parte do concreto e 2 da parte do céu, para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, diz o seguinte, poema Esquina Preta, que está na página 30, fala assim: as lágrimas correm em minha face tal qual um ribeirão. É tão áspero e dolorido, cada velar é um punhal no meu coração. Reféns dessa situação. A cor da minha pele nunca sentiu o revide, a cor dos meus olhos não desbota, insiste. Os calos das mãos explodem ao tocar tamanha arrogância. A ditadura da podre ignorância. Cicatriz soa na chibata, dos camburões que circulam nessa noite, descartando almas do inferno do preconceito, mais um açoite, o padrão de latrão e o tratamento de curral, como capim calado, conformado. De cabeça baixa, você não fala, fica em pé, apenas agacha. O caipira sertanejo da pintura antiga agacha e observa cada gota dessa cotidiana agonia. A postura de olhar o horizonte, na esperança de um diferente futuro, a boca cerrada por dentro um urro. Os grilhões ainda estão aqui, sangrando as mãos e os calcanhares. Os grilhões ainda estão aqui, sangrando as mãos e os calcanhares. As correntes são barulhentas e entardecem, meu adormecer, envelhecer. É difícil enxergar os nossos privilégios, a vida de quem se cega, deleitando-se nos alheios sacrilégios. Então, a poesia dos Zenas é essa força, essa força motriz e destruidora, mas que também, assim como a força dos arados que abrem a terra, ela é capaz de gerar vida e de abrir espaço para a vida, né? E eu acho que está muito intrínseco tanto a história do povo preto, né, presente aqui, as mazelas e as dores que fazem a nossa história, que nos constroem e de certa maneira, né, quando ele fala os grilhões ainda estão aqui, é porque eles de fato estão, ainda que não materialmente, mas simbolicamente e na forma como a sociedade trata o povo preto, está presente, né? Então, essa poesia fala muito sobre isso e, uau, ela é maravilhosa, né? Mas deixa eu ler as outras aqui.
Porque cada poesia do Zenas cara, assim, eu acho que traz uma certa renovação, insurreição, assim, sabe? De pensar e de refletir. Perco na esperança, se chama Mãos Limpas, página 39. Perco na esperança de achar que ainda há salvação, que não nos perdemos na imensidão do infinito da nossa crueldade. Embebida de nossa vaidade, que imersa no individual, confunde tudo em esquecimento, da voz ao silenciamento. Posturo bocas ansiosas por gritar, mutila vidas para manter-se no altar, suga almas que só clamam liberdade. Pois nunca couberam em correntes, no valor estipulado pelos dentes, na falsa servidão passiva que venderam, na figura animalesca que criaram, o couro que sangraram, a carne que rasgaram, as famílias que destruíram, tudo aquilo que foi usurpado nunca nos corrompeu. Nossas mãos, embora calejadas, trêmulas, não são sujas do esquema que apenas se sustenta bombeado por sangue preto. Então essa poesia, ela sabe, pode até as palavras, assim, de como ela escancara, né, de toda essa produção que é feita, de como o sistema, né, capitalista e o sistema que se construiu, ele foi construído e se enriqueceu e se fez a partir do suor do povo preto, do trabalho, né, do povo negro. E mais do que isso, eu acho que ela mostra como as mãos permaneceram limpas, né? De como a nossa história, apesar de todas essas mazelas, de todas essas tragédias e de todas essas, enfim, de todas essas desgraças, nunca conseguiu nos definir, nunca conseguiu nos determinar, né? Então, nunca couberam em correntes, no valores estipulados pelos dentes, né? Como os escravos eram, né? Os negros escravizados eram estipulados pelos dentes, nos mercados, a céu aberto, na falsa servidão passiva que venderam, na figura animalesca que criaram, couro que sangraram, a carne que rasgaram, as famílias que destruíram, tudo aquilo que foi usurpado, nunca nos corrompeu. Nossas mãos, embora calejadas e trêmulas, não são sujas do esquema que apenas se sustenta, bombeado por sangue preto. E aí, a terceira se chama Semáforo, tá na página 48, e diz o seguinte: talvez não nos comovamos mais com a barriga roncando, na cabeça o sol rachando, com o descaso e o desengano, perambulando pelos sinais. Desempregado? São 2 anos. As balas, R$2. Todavia a gente sabe, e cansados de saber, concebemos a desgraça. Não é assim que tem de ser? Uma pena, vive o diabo, sem o direito de sofrer-se, vê-se pobre e desalmado, seus direitos retirados. Ele não pode entristecer. Observe, sinta o cheiro da miséria, do desespero. Os seus olhos formam um desterro que só enxergam uma devastação. No caminho ele e um cão, e apenas uma conclusão sobre a nossa preocupação, essa ilusão que nós tivemos, nunca comovemos. Então a rima dos Zenas, ela trabalha com essa rima, e a métrica dele trabalha com essa, né, casa muito bem com essa questão de que ele está colocando. Então a gente vê, né, desempregados são 2 anos, as balas R$2. Então você consegue brincar com as palavras de certa forma para nos mostrar assim tristeza e certas questões do dia a dia que a gente muitas vezes nem para refletir nessa individualidade, né? E de como aquela pessoa possui uma história, né? E é isso, eu acho que o Zenas trabalha muito com essa questão de como o passado está presente, né? Como ele vai definindo, né? E eu acho que essa questão da modernidade, todavia a gente sabe, cansados de saber, concebemos a desgraça. Não é assim que tem que ser, né? Não é assim que tem que ser, não tem jeito, né? E aí, 2 poemas finaizinhos aqui, da parte do Ao Céu,
que é Chuva Agosto, um poema muito bonito, que fala o seguinte: chegou mansa, gotejou como quem dança, criança, suavemente embriagou a calçada, escorreu, já esquecida, escureceu, comprimida, ouviu a seca berrar. Encheu-se de tempo e fumaça, bebeu do que queimou os olhos em brasa, converteram-se em lágrimas que o tempo nunca secou. Talvez, do quintal molhado outra vez, sob o cheiro que paira a memória, na janela o molde da história, caminhos e situações, carros, bicicletas, caminhões, o esquadro estirado do nada, era agosto e a chuvarada, pelo céu a infância lembrada, a seca de dentro molhou. Essa questão da chuva trazendo memórias da infância, né? Como a chuva é capaz de molhar por dentro também. E aí a última, né, que é Ele Mora em Brasília. Eu selecionei 5 poesias, talvez sejam as minhas prediletas, mas acho que são poesias que trazem muito essa questão, um pouco de síntese do que a poesia dos anos trabalha, né? Ele Mora em Brasília, o nome da poesia. Vento frio que me arrepia os sonhos, horizonte de luzes que excita toda a vontade, a secura do real que se faz medonha, quero dormir, hibernar, zombar da seca e ir me deitar. A gosto de mês e aos gostos de um ano, o sol se demora, engana-me, profano, de vista que vejo, alinha-se ao central, mistérios, mistérios, quando sacro o sagrado catedral. Céu que inveja e faz mar de maré, da tarde que cai o traço alaranjado, as rajadas expressas emoldura meu quadro. Aqui tudo é arte, o projeto foi esse. A torre apagada, ponto que radia, trabalha e se cansa na beleza tardia. De noite, tudo volta a satélites. De agonia, lá é onde o chão sangra. A gota respinga, mas o doutor não vê nada. Ele mora em Brasília. Então, mais uma vez, essa dicotomia, né, centro e periferia, Brasília e as cidades, as regiões administrativas. Mas, bem, é isso. Então, eu acredito que o Zenas ainda tenha esses exemplares. Ele lançou esse livro tem pouco tempo. Inclusive, tive o privilégio de receber aí ele autografado, mas acredito que ele ainda tem exemplares disponíveis. Então, se você ficou interessado, entre em contato. Ele manda para todo o território nacional, para todo o Brasil. Então, se tiver interesse, entra lá no Instagram do Coletivo Ideia, que @Coletivo Ideia. Que lá você consegue ter todo o acesso, e o Coletivo Ideia, né, a editora Ideia, está disponibilizando novos trabalhos de novos poetas, e não só poetas, né, mas de escritores periféricos. Então, vale muito a pena dar uma olhada lá. Eu vou colocar aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou colocar aqui embaixo também, mas se você tiver interesse, pausa o vídeo aí e dá uma olhada aqui nos contatos. Mas de toda maneira eu vou colocar aqui embaixo também na descrição do vídeo. Tá? Então é isso. Versos da Cidade, do Concreto ao Céu, de Rafael Zenas. Queridos, muito obrigado por ter vindo até aqui. Deixe aí seu comentário. Um forte abraço. Permaneça em paz e bem. Tchau, tchau.